O que diz a ciência sobre pessoas que se parecem, mas não são parentes? Elas são parecidas como essa foto que você já deve ter visto em vários locais já. E outras grandes pessoas, que seria o Ozil, jogador de futebol alemão, que nasceu em 1988, e Enzo Ferrari, fundador da equipe Ferrari, em 1898. Veja só como eles são muito parecidos, mas isso são memes que existem por todo lugar na internet. Pessoas que se parecem, olha só a reportagem da BBC. O que a ciência diz sobre pessoas sem parentescos que se parecem muito fisicamente. Margarita Rodrigues, BBC News Mundo, e eu passo essa leitura desse artigo, que é no mínimo curioso. 12 de novembro de 2022, mas é um artigo muito novo, muito interessante pra gente interagir aqui, tá? O Ozil e o Enzo Ferrari. Agnes estava viajando de trem quando um homem se aproximou dela e começou a conversar sobre assuntos de que ela não tinha ideia. O sujeito logo percebeu que ela não era quem ele pensava. E não demorou muito para ele disser que conhecia seu Doppelganger, Doppelganger, um termo alemão para sósia. É por isso que estava difícil de ler. Agnes foi incentivada a conhecer a amiga de seu companheiro de trem e pelo Facebook viu Esther. Mais tarde, elas se conheceram pessoalmente. Abre aspas. Nós nos demos muito bem imediatamente. Não é apenas nossa aparência, mas nossa personalidade também se assemelha. Olha que interessante. Para Esther, é estranho e maravilhoso ver parte de você em outra pessoa. Mas o que torna a experiência muito especial é o fato de que ela e a sósia são semelhantes em caráter e interesses. Temos os mesmos gostos, músicas, roupas, tatuagens. Olha, diferente mesmo essa matéria. Quando Esther tinha 32 anos e Agnes 28, posaram para François Brunel, que compartilhou a história das duas holandesas com a BBC News Mundo, o serviço espanhol da BBC. O fotógrafo canadense lembra que, ao vê-las, sentiu-se muito feliz por ver o quanto elas se pareciam. O artista passou anos retratando pessoas em diferentes partes do planeta, que não são parentes e se parecem muito. Foi assim, na imagem abaixo, que ele fotografou Esther e Agnes em 2015. Olha só. Para quem nos acompanha por imagens, eu gostaria muito que você, se você não acompanha por imagens, visse as duas. São realmente, inclusive os dentes, meu Deus. Agnes e Esther são apenas duas das centenas de participantes do projeto Brunelli. Eu não sou uma sósia. Talvez você já tenha visto nas redes sociais, pois também se deparou com muitas das centenas de artigos na internet com fotos de pessoas não famosas que se parecem com figuras públicas ou celebridades muito parecidas entre si. De fato, uma dessas comparações que se tornou popular nos últimos anos é do fundador da equipe Ferrari, o italiano Enzo Ferrari, e o jogador de futebol alemão da origem turca, Mesut Ozil. O que Brunelli pode não ter imaginado quando iniciou seu projeto é que ele se tornaria a base para as pesquisas pioneiras no mundo. Ele foi contratado por um grupo de especialistas do Instituto Joseph Carreiras e Pesquisas em Leucemia de Barcelona, na Espanha, que estão tentando entender as semelhanças físicas entre os indivíduos que não têm vínculos familiares. Manel Steller, diretor do Instituto e professor de genética da Faculdade de Medicina da Universidade de Barcelona, liderou o estudo e contou à BBC News Mundo sobre as fascinantes descobertas. Sob escrutínio, é o tópico. Em agosto, os resultados da pesquisa iniciada em 2016 foram publicados na revista científica Cells Reports. Os autores explicaram que o estudo visava caracterizar de forma molecular os seres humanos aleatórios que compartilhavam objetivamente características faciais. Tem bastante gente que se parece aqui nessas fotos. São indivíduos que, por sua autossemelhança, são chamados coloquialmente de sósias. Os pesquisadores entraram em contato com Brunelli e com as 32 duplas voluntárias que participaram de seu projeto. As fotos de seus rostos foram analisadas com 3 softwares de reconhecimento facial, como os usados, por exemplo, em aeroportos, na polícia ou para desbloquear celulares. Abre aspas. Esses são programas que informam o quão semelhante um rosto é comparado a outro, explicou Esther. Em gêmeos, por exemplo, a similaridade detectada por esses programas chega a 90% a 100%. No estudo, eles foram usados para determinar o grau de semelhança dos rostos encontrados com uma alta taxa. O número de pares que foram correlacionados por pelo menos 2 programas foi muito alto, 75% de similaridade em 25 de 32, disse o Instituto em um comunicado.
De acordo com o Steller, isso é muito próximo de capacidade humana de reconhecer gêmeos idênticos. Em metade dos pares, todos os 3 programas encontravam correlações, ou seja, 16 pares exatamente semelhantes. Os resultados. Os pesquisadores, depois de analisar o material biológico dos participantes, algo que foi um pouco complicado de obter porque muitos estavam em países diferentes, disse o médico. Assim, foram coletadas análises de amostras de DNA da saliva. Estudamos nesse material biológico o genoma e mais 2 componentes o epigenoma, que são como marcas químicas que controlam o DNA, e também o microbioma, o tipo de vírus e bactérias que temos. O genoma, a genética, foi o que acabou unindo os casais, enquanto a epigenética e a microbioma, aspectos relacionados ao meio ambiente, os distanciaram. Abre aspas. O que o estudo está mostrando é que o mais importante nesses casos é que os pares têm genética parecida, uma sequência de DNA parecida, e a semelhança não é porque eles têm famílias em comum. Não há relação entre eles. Abre aspas. É porque o acaso, com certeza, acabou criando sequências ou áreas de DNA idênticas para as pessoas. De fato, os pesquisadores retrocederam séculos e séculos na história familiar dos voluntários e não encontraram nenhum parente comum entre eles. Entre sequências. As sequências referidas pelo especialista são decisivas na formação dos aspectos característicos do nosso rosto. O fato de 2 pessoas se parecerem tanto é como jogar na loteria. É muito difícil você ganhar o prêmio, mas você pode ter sorte. Essas 2 pessoas, apesar de não serem parentes, acabam tendo variantes genéticas que lhes dão a mesma forma, ou seja, certas características do seu DNA são semelhantes. Imagine que ambas as pessoas compartilham uma variante que torna as sobrancelhas mais grossas, outra que torna os lábios mais grossos, outra que faz ter um certo tipo de queixo e assim por diante. Abre aspas. Juntas, todas as variantes tornam seus rostos parecidos. As semelhanças podem ser expressas em porcentagens e e ver precisamente com os diferentes graus em que as variantes genéticas são compartilhadas. Além do físico. Esse estudo é inovador no campo da genética porque, como Sarah Coulter aponta na revista Smithsonian, embora possa parecer óbvio que pessoas com características faciais semelhantes também teriam um pouco do mesmo DNA, ninguém havia provado isso cientificamente até agora. Mas também há algo que vai além disso, do físico. Os voluntários foram convidados a preencher um questionário com mais de 60 perguntas sobre seus hábitos de vida para ver se eles também eram semelhantes nisso, e em alguns casos havia semelhanças, diz o professor. Outros aspectos físicos, como peso, idade e altura, também foram analisados. O estudo descobriu que entre 16 pares bastante semelhantes, muitos tinham pesos semelhantes, e a análise de seus fatores biométricos e de estilo de vida também mostrou que havia semelhanças. Abre aspas. Traços comportamentais como tabagismo e nível de escolaridade foram correlacionados em pares semelhantes, sugerindo que a variação genética compartilhada está relacionada não apenas à aparência física, mas também pode influenciar hábitos e comportamentos comuns, afirma o comunicado. Um dos aspectos que Steller gostaria de aprofundar com essa pesquisa é o seu potencial de aplicação na biomedicina. Identificamos genes e suas variantes que são importantes na determinação do formato do rosto, portanto, do nariz, boca, testa, orelhas, e que pode também estar envolvido em patologias de um rosto. Podemos deduzir parcialmente o genoma dessa pessoa, e isso pode ser útil para a triagem inicial de doenças genéticas. O objetivo seria estar atento a qualquer mutação que torne uma pessoa propensa a desenvolver uma determinada doença para ajudar a evitá-la. Questão de números é o tópico. Os pesquisadores reconhecem que o estudo é pequeno, mas acreditam que é corretamente alimentado. Eles estão confiantes de que suas descobertas não mudarão se forem feitas em um grupo maior. Olha só que legal. Como a população humana é agora de 8 bilhões, é cada vez mais provável que essas repetições semelhantes ocorram, disse Stella no comunicado. A análise de um conjunto maior fornecerá mais variantes genéticas compartilhadas por esses pares individuais especiais, e também poderá ser útil para elucidar a contribuição de outras camadas de dados biológicos para definir nossos rostos. Tópico agora é. Então, é muito provável que o que nós temos, cada um tem um sósia. Uma pessoa 100% idêntica a um de nós é difícil, mas uma pessoa 75 ou 80% idêntica a nós provavelmente já está por aí, porque existem muitas pessoas no mundo, respondeu o médico. Depois de anos fotografando estranhos muito parecidos, Brunelli está fascinado. Abre aspas.
Acho que as pessoas são iguais em todos os lugares, uma vez que você faz uma busca um pouco mais profunda, somos uma espécie qualquer que seja a nossa aparência. Olha que legal também essa reportagem também muito interessante, né, sobre a genética e também a questão de como nós estamos avançando na tecnologia e já já vai ser muito fácil encontrarmos pessoas, nós vamos ter grupos de pessoas que são parecidas na internet.